Em um tempo de grande caos, quando o povo de Israel estava perdido em sua adoração a deuses falsos e longe do verdadeiro Deus, um homem misterioso apareceu. Sua missão era ousada, desafiadora e, para muitos, impensável. Este homem enfrentou o império do mal, desafiou as figuras mais poderosas do reino e realizou feitos que pareciam saídos de um conto de ficção. Ele não era um herói comum. Sua força e coragem vinham de um poder superior, algo além da compreensão humana. Mas o que realmente o tornava especial não era só sua coragem ou seu poder, mas algo que poucos sabem. Ele possuía uma habilidade rara, quase sobrenatural, que o fazia acelerar de maneira impressionante, desafiando os limites naturais da velocidade. Sua história não é apenas sobre milagres e vitórias, mas sobre um homem comum que se tornou um instrumento de Deus de formas surpreendentes. Este homem, que com sua coragem enfrentou reis e falsos profetas, é conhecido como Elias. Sua vida e sua missão são exemplo de fidelidade, resistência e de como Deus pode usar qualquer pessoa para realizar coisas extraordinárias. Quando Elias apareceu no cenário histórico de Israel, ele não era apenas mais um profeta. Ele era o escolhido para confrontar a corrupção moral e espiritual de um povo que se afastava de Deus. E suas ações seriam marcadas por uma intervenção divina que desafiaria a lógica humana. Para entender a importância de Elias, é essencial entender o momento histórico em que ele foi levantado. O reino de Israel estava sob o domínio de Acabe, um rei fraco, influenciado por sua esposa Jezabel, uma mulher que promoveu o culto a Baal, um deus pagão. O povo de Israel estava dividido entre adorar a Deus e se entregar a práticas idólatras. Esse caos espiritual fez com que o povo perdesse sua identidade, e foi justamente nesse cenário que Elias apareceu. Ele não só desafiaria a idolatria, mas também mostraria a verdadeira autoridade de Deus diante das falsas crenças. A história de Elias começa de forma impactante. Em uma reunião com o rei Acabe, ele profetiza um grande juízo sobre a terra. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão conforme a minha palavra. Essas palavras, desafiadoras e ousadas, trazem à tona a autoridade divina. Elias, com coragem e determinação, não teme anunciar a seca que se abateria sobre Israel como uma forma de julgamento por sua idolatria. A seca seria a marca do poder de Deus, e Elias, o instrumento escolhido para levar essa mensagem. Após anunciar a seca, Elias é instruído por Deus a se esconder no ribeiro de Querite, onde seria sustentado de forma miraculosa. O ribeiro seria sua fonte de água, e os corvos trariam para ele pão e carne. Esse período no isolamento era crucial para que Elias fosse fortalecido espiritualmente, e também para que ele entendesse o cuidado e a providência divina, até que a seca se agravasse e o ribeiro secasse. Quando o ribeiro de Querite secou, Elias foi enviado por Deus até a cidade de Sarepta, onde uma viúva o receberia. Ela estava à beira da morte, com uma pequena porção de farinha e azeite, e estava prestes a fazer o último pão para ela e seu filho. Mas Elias pede algo extraordinário, que ela faça primeiro um pão para ele. A viúva, com fé, obedece. E como um milagre, a farinha e o azeite não se acabam, e ela e sua casa são alimentados durante toda a crise. Essa história revela a fidelidade de Deus, que não só sustenta fisicamente, mas também espiritualmente, aqueles que têm fé em sua provisão. O impacto de Elias em Sarepta vai além da provisão de alimento. Quando o filho da viúva adoece e morre, ela acusa Elias de ser a causa de sua tragédia. Mas Elias, movido por fé, ora a Deus para que o menino seja ressuscitado. Deus ouve a oração de Elias, e o menino é trazido de volta à vida. Esse milagre não só prova o poder de Deus, mas também demonstra a autoridade de Elias como profeta de Deus, capaz de trazer a vida onde havia morte. A história de Elias entra em seu momento mais dramático com o confronto no Monte Carmelo. O rei Acabe e a rainha Jezabel haviam levado Israel à idolatria de Baal, e o povo estava dividido. Elias desafia os 450 profetas de Baal para um confronto público. Cada grupo ofereceria um sacrifício,
e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal tentam de tudo para invocar seu Deus, mas nada acontece. Então, Elias ora a Deus e, de forma extraordinária, Deus envia fogo do céu, consumindo o sacrifício, o altar e a água ao redor. O povo, arrependido, clama: "O Senhor é Deus." Esse evento revela de maneira clara e poderosa que Yahvé, o Deus de Israel, é o único verdadeiro Deus. Após o confronto no Monte Carmelo, Elias se torna alvo da ira de Jezabel. Ela envia um mensageiro para Elias, prometendo matá-lo. Com isso, o profeta foge para o deserto, exausto e desanimado. Esse momento de fuga revela a humanidade de Elias, que, apesar de suas vitórias, ainda enfrentava momentos de fraqueza e medo. A história nos mostra que, mesmo os mais corajosos, como Elias, podem se sentir sobrecarregados em momentos de grande pressão. No deserto, Elias se refugia debaixo de um zimbro e pede a Deus que tire sua vida. Mas em vez de julgá-lo, Deus lhe envia um anjo para confortá-lo, trazendo-lhe comida e água. Elias se levanta fortalecido e é enviado por Deus para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Este momento reflete a bondade e o cuidado de Deus, que não apenas sustenta fisicamente, mas também restaura espiritualmente. No Monte Horebe, Elias experimenta um encontro profundo com Deus. Ele presencia um vento forte, um terremoto e um fogo. Mas Deus não está em nenhuma dessas manifestações grandiosas. Em vez disso, Deus se revela a Elias na voz mansa e delicada. Este momento ensina uma lição poderosa. A presença de Deus nem sempre é acompanhada por grandes sinais externos, mas muitas vezes se revela em momentos de quietude e introspecção. No Monte Horebe, Deus dá novas instruções a Elias, comissionando-o para ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Elias, embora exausto, continua sua missão com renovada força. Deus lhe lembra que, apesar das dificuldades e do caos, ainda há um plano divino em andamento. Elias tem a tarefa de levantar líderes que darão continuidade à obra que ele iniciou. Em um dos momentos mais fascinantes da vida de Elias, ele é impulsionado por uma força sobrenatural. Depois de uma corrida impressionante de várias milhas, Elias chega em Jezreel, na frente da carruagem do rei Acabe. A Bíblia descreve que a mão do Senhor veio sobre Elias, e ele correu mais rápido que o próprio carro de Acabe. Este fenômeno de supervelocidade não é apenas uma demonstração do poder divino, mas uma prova de que Deus, quando chama, capacita de maneiras inimagináveis. A velocidade de Elias, movido pelo Espírito de Deus, era um reflexo da urgência e da autoridade divina em sua missão. Elias não é apenas um herói da fé, ele é um símbolo da luta constante contra o mal e a idolatria. Sua vida nos ensina que, com Deus, podemos fazer muito mais do que imaginamos. O profeta nos desafia a viver com coragem, a não ceder diante das adversidades e a confiar plenamente no poder de Deus. Seu legado é uma inspiração para todos que buscam viver de acordo com os princípios de Deus. A história de Elias culmina de uma maneira surpreendente e gloriosa. Em vez de morrer como todos os outros, Elias é arrebatado para os céus em um redemoinho, acompanhado por um carro de fogo e cavalos de fogo. Este evento, testemunhado por seu discípulo Eliseu, marca a ascensão do profeta a um estado glorioso, onde ele continua a ser uma figura importante na história da fé judaica e cristã. No Novo Testamento, Elias continua a ser uma figura significativa. Ele é mencionado em várias passagens, incluindo a transfiguração de Jesus, onde Elias aparece ao lado de Moisés. Isso reforça a ideia de que Elias, mesmo após sua partida, ainda tem um papel crucial no plano divino. A vida de Elias é um convite para todos nós refletirmos sobre nossa própria fé. Como podemos, assim como Elias, confiar plenamente em Deus, mesmo diante das maiores dificuldades? Como podemos ser instrumentos de Deus para realizar grandes feitos, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar perdido? A história de Elias nos desafia a agir com coragem e a confiar que Deus está conosco em cada passo da jornada. A velocidade de Elias não é apenas uma curiosidade física, mas uma metáfora da urgência com que devemos viver nossa fé.
A supervelocidade de Elias reflete o zelo e a determinação que devemos ter em nossa própria caminhada com Deus. Cada dia é uma oportunidade para acelerar em direção ao nosso propósito divino, confiando que Ele nos capacita. Elias nos ensina a importância da perseverança. Mesmo em momentos de grande medo, perseguição e desânimo, ele continuou a confiar em Deus e a cumprir sua missão. Sua história é um lembrete de que a caminhada de fé não é fácil, mas com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer obstáculo. A história de Elias mostra como Deus capacita aqueles que ele chama. Elias não era perfeito, mas ele era obediente. Quando Deus lhe deu força, Elias correu mais rápido que qualquer ser humano. Quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. Essa força divina está disponível para todos nós, sempre que nos entregamos ao propósito de Deus. Elias, como profeta de Deus, não só cumpriu sua missão em sua geração, mas deixou um legado que continuaria a impactar o futuro. O exemplo de sua coragem e fé é um guia para todos nós que desejamos viver de acordo com os princípios divinos. Sua vida é uma prova de que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer época, para realizar seu plano. Hoje, muitos de nós enfrentamos uma luta espiritual semelhante à de Elias. A sociedade está cheia de falsos deuses e ideologias que tentam desviar nossa atenção do verdadeiro Deus. Como Elias, somos chamados a lutar contra essas influências e a viver de maneira fiel e corajosa. O espírito de Elias, movido pela coragem e pela fé, deve ser a nossa inspiração. Assim como ele, podemos ser ousados em nossa fé, enfrentando desafios com confiança. Deus ainda usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários, e Ele pode nos usar também. Como podemos aplicar a história de Elias em nossas vidas hoje? Podemos começar buscando mais intimidade com Deus, confiando em sua providência e estando prontos para agir quando Ele nos chamar. O exemplo de Elias nos ensina a viver com integridade, coragem e um compromisso inabalável com Deus. A história de Elias é uma história de superação, fé e dedicação. Que ela inspire cada um de nós a correr com perseverança na nossa caminhada cristã, sabendo que, assim como Elias, podemos fazer coisas incríveis quando somos movidos pelo poder de Deus. Se você foi tocado por essa história, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de encorajamento. Que a fé de Elias inspire você a viver com mais coragem e determinação.